Sejam bem-vindos a mais um programa Universo Maçônico. Estamos aqui com a costumeira presença do irmão Hamilton, Tiago, e hoje temos uma outra presença ilustre, que é o nosso amigo Clemente Escobar. Ele é também do Grande Oriente do Brasil, e ele é grande secretário de Educação e Cultura para... Aprendizado e capacitação maçônica. É isso aí. Então, seja bem-vindo, irmão Clemente. E a nossa ideia aqui hoje é falar um pouco sobre a educação dentro da maçonaria, né? Apesar de nós estarmos aqui numa universidade, trabalhamos com educação, então a gente quer ver com o irmão como é que é feita essa parte de educação dentro da maçonaria. Se ela existe, qual é o caminho, se o maçom quer aprender um pouco, se ele quer estudar. Então, por favor, se apresente para nós. Irmão. Obrigado Álvaro e Hamilton pelo convite, presença do Tiago. Obrigado, é um prazer estar aqui, né, podendo estar contribuindo aí com o curso de vocês. O nome do meu cargo é um pouco complicado mesmo, né? Um nome bem comprido, mas em termos gerais a gente cuida da parte de educação, né? Óbvio que a área de educação e cultura envolve um âmbito maior, mas a minha pasta ela é mais direcionada a palestras e congressos, né? Que a gente vai desenvolvendo, que já é algo corriqueiro desde 99, acho que foi em 99, o início aqui no GOB do Estado do Paraná, a origem do ERAC, que é o principal forma de educação coletiva que a gente tem, né? Tirando o ERAC. Os ERACs são os encontros onde várias lojas se unem e eu sou responsável por produzir esse evento, né? Uma loja é responsável pelo evento e eu vou fazendo as coordenações, orientando, né? Trazendo a experiência que a gente tem para facilitar que o evento ocorra com uma certa dinâmica e facilidade. Nós temos aqui um público que é maçons e temos um público leigo. Então, só pedir para o irmão falar o que é um ERAC, né? Para definir as siglas, porque para nós pode ser uma constante, palavra né? comum, mas para a maioria do pessoal pode não ser. Né? Então, para quem tem interesse de conhecer o que é um ERAC, só os maçons podem participar, né? É um evento direcionado interno, né? Onde o nome dele é Encontro dos Aprendizes e Companheiros, né? Existe um sonho de transformar isso e aumentar, ampliar, né? A gente fala sempre, poderia ser Encontro de Aprendizes, Companheiros e Mestres, que são as três categorias que a gente tem dentro do simbólico, graus simbólicos. Então, esses eventos, né? Como que eles começaram? Vamos falar principalmente dos ERACs, porque palestra é uma coisa mais fácil, né? A gente fala de um segundo momento veio com a nossa querida pandemia aí, acabou incentivando e aumentando essa metodologia. Mas ela surgiu de uma necessidade de ampliação de conhecimento, né? E isso começou em 82, em 83 teve o primeiro ERAC na loja Fraternidade Limeira, né? No estado de São Paulo, e isso ocorria lá no estado de São Paulo. Então a história do ERAC chegando no Brasil ocorreu através do irmão que se chama Sérgio Mercaldi, aonde ele verificando aquela sistemática que os aprendizes e companheiros se juntavam, fazia uma sequência de palestras e todo mundo podia participar da região. Ele achou interessante, né? Ele estava no GOB daí, né? Antes lá ele fazia parte do GOP, e ele veio para cá e ele achou interessante. Falou com o grão-mestre, que era o irmão Bassetti na época. O Bassetti observou, muito habilidoso, e falou, isso aqui tem futuro, é legal. Então tá, vamos montar isso. Daí ele montou as regionais, né? Ou seja, fez uma subdivisão em todo o estado do Paraná e falou, cada loja é responsável e vamos desenvolver esse projeto. Esse projeto se resume no seguinte, né? Todas as lojas têm um tema para ser apresentado. Esse tema, ele tem caráter histórico, filosófico, né? Em termos gerais é isso. E simbólico pode ser também, né? São as principais características que a gente busca dentro do ERAC, dentro de um trabalho, né? E ele faz a sua apresentação dentro dos seus ritos. Eu acho que você já deve ter conversado em outras oportunidades sobre ritos aqui, né? Até para o leigo, talvez ele conheça, sabe que a gente tem diversos ritos. E cada loja vai com o seu rito e faz a sua apresentação. Isso faz que você tenha uma disseminação de conhecimento, né? Dos vários ritos, e com isso você aprende um pouquinho dos outros ritos, não necessariamente só do teu. Então, isso ocorreu em 99, isso foi se ampliando, foi tomando força, e hoje 100% das lojas do estado do Paraná estão envolvidas nesse processo. São 7 ERACs no ano, onde a gente faz uma pré-seleção dos temas, né? A gente pega as regionais, faz um encontro, faz uma seleção de temas através de votações,
E esse tema é preparado no primeiro semestre e é desenvolvido no segundo. Isso em termos gerais. Curitiba é um pouquinho diferente, que a gente tem 3 ERACs e com isso acaba que a gente tem um no mês 5, outro mês 8, outro mês 11. Porque a cidade é maior, tem mais número de lojas, muito, por né? isso, Tem né? Esse é o motivo. 2 mil obreiros, né? Então não tivemos que subdividir, né? Então a gente tem aproximadamente lá 50, quase 60 lojas no GOB, e a gente divide lá as 60 lojas. Rio Negro também está incluído na regional aqui, as lojas do litoral estão incluídas. Então, é uma macro-região bastante grande. Então, por ser muito grande, teve que subdividir. Eu fiz esse processo de transição, né? Eu entrei em 2012, né? Substituindo o irmão Petri. E de lá ele foi crescendo, que tomou tanto volume que eu não tinha mais como fazer 2 eventos. Hoje tem que fazer 3, né? Então, com esses 3 eventos, nesses eventos a gente faz a capacitação e estímulo. E é o começo da aprendizagem. Muitas lojas, elas preconizam que você tem que fazer toda a parte de instrução, né? E tem uma obrigatoriedade em apresentar e a obrigatoriedade em estar assistindo os ERACs. Está no regimento interno Então, esses deles. trabalhos são apresentados pelos aprendizes e companheiros, que são os primeiros graus da maçonaria. Perfeito. É definido previamente o tema e eles vão lá e apresentam. Exato. Eu tenho uma pergunta. A gente aqui na faculdade, nós fazemos o seguinte. Eu estou dando aula e o aluno ele tem que me apresentar um trabalho de TCC. Vai ter um professor orientador, né, para dar as dicas, porque às vezes o aluno ele quer pesquisar aquele tema e ele não conhece a fundo. Lá dentro do ERAC, como é que funciona? O aprendiz ele recebe o tema, ele se vira sozinho, ele tem um apoio de alguém, tem um apoio de alguém que conhece um pouco mais para poder produzir esse trabalho com uma certa qualidade? Não, ótima pergunta. Na verdade, todo trabalho que é solicitado para o aprendiz sempre é um desafio para ele. Por quê? É o início do estudo maçônico, então eles não têm muito conhecimento ainda, a bagagem dele é relativamente curta, porque dependendo de quando ele entrou para a maçonaria e quando vai ser apresentado o ERAC, às vezes ele tem um lapso ali de 3, 4 meses. Então, sempre é selecionado um orientador, né? Um maçom mestre já experiente, e ele passa informações para eles, passa livro, literatura, metodologia, pontos de vista que tem que ser abordado, porque o símbolo ele tem vários tipos de interpretação, né? A interpretação maçônica ela tem um sentido, né? E você tem que ensinar o maçom a entender e interpretar aquele símbolo. Então, se ele não tem um livro para ler, para entender, ele não sabe para onde correr, Isso, né? A função do orientador do TCC tem que ter, né? Normalmente os vigilantes, né? O segundo vigilante que é responsável pelos aprendizes acaba cuidando mais em cima disso, mas não necessariamente, né? Uma pessoa com mais habilidade, que tenha mais recursos, pode também estar fazendo essas orientações e tudo mais. Excelente. Daí, voltando para a universidade. Terminei meu TCC bonitinho, eu vou lá, apresentei, defendi na banca, o Clemente foi lá, me aprovou na banca de aprendiz, vamos chamar assim, né? Aí eu pego aquele TCC, eu tenho que encadernar na faculdade e deixar bonitinho lá. Vocês têm esse processo, encadernam, esse trabalho fica lá exposto em algum lugar para, se eu quiser consultar posteriormente? Sim. Então, o que veio ocorrendo no passar dos anos, né? Quando a gente faz o pré-ERAC, que é a seleção dos temas, né? A gente tem um regimento interno onde no pré-ERAC é selecionado o tema, 60 dias antes do ERAC você tem que entregar esse trabalho pronto, já chancelado pela loja, onde os aprendizes normalmente eles fazem a apresentação para fazer ajustes, né? Na loja, os mestres fazem contribuições e ele vem pronto. Aí ele vem escrito. Esse trabalho escrito é encaminhado, né, para a coordenação, e a gente fez várias produções de livros, né, onde eles estão editados na BNT, com a logo da loja, os nomes de quem está participando, do orientador, e existe um livrinho lá que é liberado para fazer a apresentação, para fazer a publicação, e o GOB, por muitos anos, ele bancava esse projeto, né? No começo, as lojas faziam, daí Londrina, fazendo muita pressão na época que o grão-mestre era o Dalma, vocês podiam bancar isso. Daí eu levei esse projeto, daí o Dalmo saiu, entrou o Luiz Rodrigo, e o Luiz Rodrigo falou, tá bom, vamos fazer esse projeto. Onerou um pouco, né, o GOB, mas fizemos toda a parte de produção de livros, e a gente fazia isso para desonerar o obreiro, né, o participante, né, porque
era caro fazer esses projetos. E tem um livro, um compilado de livro. Eu gosto muito de livro, né? Eu gosto de folhear, fazer pesquisa. Marcar, arriscar. Mas esses livros, eles não têm a obrigatoriedade de ter uma qualificação 100%. Nem todos os trabalhos estão totalmente corretos, entende? Então, a nível de pesquisa, tem que entender que é uma produção inicial, né? Ou seja, os aprendizes tiveram uma orientação, mas às vezes contém alguns erros. Por isso que no próprio ERAC, quando ele ocorre, a gente leva comentaristas, maçons bastante qualificados, experientes, e eles fazem a crítica, né? Olha, a abordagem disso, historicamente isso aqui é um pouquinho diferente, né? Com bastante tato, né? E a gente faz uma reorientação, digamos assim. Mas os livros, eles existem e tudo mais. Mas isso acabou mudando com o tempo, né? Por quê? Não, então deixa eu ver se eu entendi. Então, na apresentação, né? Vai ter tipo uma banca, falei muita besteira, alguém já vai me dar um toque. Álvaro, não é bem assim, dá uma pensada nisso aqui, veja tal autor, porque é aquilo, né? Iniciei lá na ordem, estou há pouco tempo, então às vezes a gente não tem fonte certa, não conhece as fontes boas para pesquisar. É verdade. Né? Então a pessoa já dá um toque ali, né? Algo positivo. Temos uma orientadora, né? Uma pessoa experiente, né? A ideia é educar, né? A gente vai de encontro, eu tenho uma ODS, a ODS 4, que fala de educação, não fala? Exato. Então, pelo jeito, né, o GOB está nesse caminho. Está seguindo as ODS. E uma coisa interessante que nos diferencia, a maçonaria tem um diferencial com outras agremiações, vamos chamar assim, ou associações, né? É uma associação que ela prima, e eu considero um dos principais fatores é a parte de educação, né? Dentro das nossas reuniões de loja, a gente tem um momento de estudo, né? E esse estudo é sempre para o aprimoramento pessoal, né? Eu acho que talvez já deve ter sido dito aqui. E dentro desse aprimoramento, qualificar a pessoa, o homem, para ele distribuir dentro da sociedade. Então, qual que é a forma que a maçonaria tem de potencializar isso? Fazendo esses tipos de congresso, fazendo esse tipo de incentivo. Eu sempre falo assim, quando a gente tem uma sessão e por algum motivo tem alguma dificuldade da apresentação do tempo de estudos, eu falo, não, é importante, tem que ter, porque nós, maçons, a gente tem que se qualificar. E aquele martelinho de toda semana faz que você entre na loja, né, com todos os seus problemas sociais, né, e através desse tempo de estudo, dessa qualificação, dos ERACs, das palestras, você saia um pouco melhor, né, naquele dia. Pode ser que ele dure um dia, pode ser que dure 5 dias, pode ser que dure 7, pode ser que dure 1 hora. Entra no trânsito e já perdeu. Mas pelo menos a gente está naquela marretadinha. Mas né? É por isso a constância das sessões, né? Você está sempre lá martelando e tentando se aprimorar. Isso que é importante. É isso que eu considero importante. Então tem lojas que são muito administrativas ou talvez políticas. Eu gosto das lojas de estudo, né? Que gostam de estudar. Isso que é bacana. Também. Inclusive, né? Só para esclarecer para quem está nos ouvindo, o tempo de estudos, a nossa reunião dentro da loja, ela tem várias etapas que devem ser seguidas. Uma delas é o tempo de estudos. E esse tempo de estudos, ele foi instituído pelo grão-mestre, se não me engano, foi o Álvaro Palmeira, em 1960 e pouco, que ele obrigou a ter o tempo de estudos. Porque antigamente a loja que queria fazia, a que não queria não fazia. Né? Então ele obrigou, tem que ter o tempo de estudos e introduziu no ritual nosso. Né? E é uma parte importante que a gente está sempre aprendendo e se aprimorando. Porque senão a gente vira um Rotary, né, com outras qualificações. O Rotary tem um objetivo mais, outros tipos de objetivos também, né? E nós temos o aprimoramento. Isso, eu sou apaixonado por isso estou nessa pasta, né? Eu adoro essa parte de educação e tudo mais. Clemente, você estava falando que fazia-se livros, hoje não faz mais. Então, as coisas evoluíram, né? A gente teve o evento da pandemia, a gente teve que se reinventar, passamos por momentos bem críticos dentro do ERAC, né? Porque era uma aglomeração, né? E com a pandemia não pudemos mais nos reunir. Os processos de chegada de imagem, de vídeo, de Zoom, seja lá qual plataforma que veio aí à tona, a gente não tinha o domínio delas, né? E o ERAC teve que se apoderar delas para poder continuar acontecendo, né? Até tivemos um caso numa das nossas regionais, onde o coordenador chegou e falou, cara, não vai ter. Por quê? Porque ninguém quer fazer. Aí eu falei com o grão-mestre, cara, estão com um pepino, me ajuda aqui. Me ajuda aqui que eu não estou conseguindo sozinho, Você vê, né? Eu e o Tiago aqui, nós tivemos o privilégio de, nessa pandemia, trabalhar numa universidade que já vem do ensino EAD desde o seu primórdio. Sim. Então, ela já tinha toda essa bagagem, toda a metodologia, tudo que
foi diferente de outras que tiveram que se adaptar, né? Então a Uninter ela já tinha esse formato. E a gente aprendeu muito com o nível e recorremos ao Uninter, inclusive, né, para estar nos auxiliando. Voltando um pouquinho atrás, fazendo um parênteses, você falou da questão do livro, né? E agora estamos falando dessa questão do virtual, né? A Uninter deu um apoio muito grande para a gente e a parte dos livros, ela acabou se tornando, através do Papel Zero, livros virtuais, ou seja, faz toda a edição, é um caminho e põe dentro de uma plataforma que tem dentro da Uninter. E ali é um material de pesquisa riquíssimo, né? Óbvio que, voltando ao que foi dito anteriormente, não é um material totalmente confiável. Ele é ótimo material, mas é feito por aprendizes e companheiros. Não é acadêmico, né? Não é acadêmico, não foi passado por uma banca de critérios, né? E até as bancas, às vezes, discutem os pontos de vista, né, Milton? Você que é historiador, você sabe a dificuldade que é isso, né? Então, ela já tem uma plataforma EAD, que ele é exclusivo para maçons, né, dentro do GOB, e cada um dentro da sua categoria. O aprendiz tem uma limitação de acesso, o companheiro outro e o mestre outro. Então, com a chegada da pandemia, a gente estava numa regional, não vai ter. O grão-mestre falou assim, entrou na reunião e falou o seguinte, se tiver uma loja, a gente vai fazer. Eu falei, gostei, vamos junto. Se tiver 2 apresentações, a gente faz 2 apresentações de 1h30. Discutimos sobre o assunto 1h30, qualificamos. Só que daí, como ele falou que vai fazer, daí as lojas se movimentaram, a gente conseguiu atingir 6, 8 lojas. E aí, o ERAC continuou força, daí eu falei, é só forçar um pouco que sai. E a gente conseguiu não parar com os ERACs, né? E continuar desenvolvendo eles em todas as regionais, a gente não ficou nem um ano sem ter. E a solução via plataformas, Zoom, fantástico, Meet, plataforma. Inclusive os pré-ERACs hoje, uns 3 anos antes, lá por 2017, 2016, um maçom com mais habilidade do que a gente falou, vamos fazer isso aqui numa plataforma. Eu falei, cara, isso aí não funciona. Tem que ter o encontro, porque aquele negócio, todo mundo se encontrar. Ele falou, fazemos, não gasta dinheiro, não tem risco de viagem, não sei o quê, né? Porque todo mundo se desloca até o ponto de reunião. Hoje em dia é fantástico. Você marca uma hora, em uma hora os temas já estão planilhados, a gente põe ali, faz a votação através de uma enquete e tudo, escolhe o tema, está selecionado, resolvido, todo mundo amou e a sistemática funcionou muito bem. Ou seja, a artimanha digital, essas plataformas facilitou a nossa vida muito. O ERAC ainda é presencial, né? Ainda temos essa utilização. Outra coisa que apareceu com a pandemia foram a questão das palestras. Foi bastante interessante. Quando deu esse rolo de parar os estudos, eu fazia treinamentos dentro da minha loja, né? E esses treinamentos, vamos fazer reunião aqui. Daí dava uma instrução e tal. Eu falei, sabe o quê? Eu vou chamar alguns caras aqui e vou fazer umas palestras para nós. E juntamos 2, 3 lojas, juntamos 50 pessoas e vamos fazer palestra. O que você acha? Beleza. Aí convidei uns nomes fortes, que, né, como a gente está no ERAC, a gente conhece bastante pessoas importantes, né, o Joselito, Pedro Juque e tal. E ele falou, topou. Aí eu vi que o negócio parecia bacana, eu falei, Paulo, o que você acha de levar isso aqui para o GOB? Vamos fazer. Aí o GOB encampou essa ideia, né? Porque eu ia fazer só para 2, 3 lojas. Falei, não, vamos fazer para todo o estado do Paraná. E a gente teve grandes palestras, teve 5 grandes palestras, né? Com presença lá de 300, 400, 500 pessoas. Todo mundo envolvido e aprendendo um pouco, né? Elas estão gravadas, inclusive, dentro da nossa plataforma EAD. Então, hoje, a nível de capacitação, a gente tem essas 2 grandes metodologias que eu tomo conta. As lojas tomam conta individuais, as delas, e eu tomo conta das palestras, né? E tomo conta dos ERACs. 7 eventos no ano, tal. Dá uma trabalheira. Todas as lojas. Quantas lojas nós temos hoje no Paraná? 146 lojas, né? No GOB, né? Isso. E eu coordeno todas. Nem todas participam, sabe? Algumas lojas não têm aprendizes. Mestre não pode fazer apresentação, né? E a gente instituiu há uns 3 anos atrás uma palestra de companheiro, né? Como a gente tem limitação de grau, né? Para quem não conhece, o aprendiz não pode participar de uma loja de companheiro. E sempre tinha essa ausência de trabalhos de companheiro. O que a gente fez? No final dos ERACs, a última palestra a gente tirava, né? Agradecia a presença dos aprendizes e faz uma palestra de companheiros. Isso qualificou um pouco o ERAC, né? Óbvio que poderia ser mais, né? O grau de companheiro é um grau fantástico, né? A nível de estudo.
Mas a gente tem essa limitação. A gente não tem muitos companheiros, porque é o período ali, em média, 6 meses, pode ficar 5 anos, né? Mas as lojas, 6, 8 meses, já acaba levando ele exaltando ele a mestre. E com isso, o prazo é muito curto de estudo. Mas o material é riquíssimo no grau de companheiro. E nessa ausência de trabalhos, a gente falou, bom, vamos fazer isso. Final do trabalho, sempre tem um trabalhinho de companheiro. Ficou legal, né? Para até compor o nome, né? Pouco lá, sim, porque senão o Encontro Regional de Aprendizes e Companheiros só tem aprendiz. E foi por muitos anos. Eu instituí, eu acho que isso aí em 2018, né? Emplacou e eu deixei ali dentro. Ou agora de mestre a gente faz separado agora. Eu achei uma coisa interessante, só para fazer um anexo aí no Clemente. Em 2019 foi feito o planejamento estratégico do GOB, só para qualificar tudo isso daí que nós estamos falando. O Clemente sabe do que eu vou falar, porque ele estava lá. Apareceu em todas as chamadas um negócio chamado educação continuada. Então, isso era o quê? Isso que está acontecendo através dele, através da Secretaria de Educação e Cultura e de todas as potências, elas têm os seus setores de educação e cultura, é um anseio dos obreiros, dos participantes do Grêmio, que eles queriam educação. E eles, já há muito tempo, com certeza, isso foi detectado em 2019, assim, de uma maneira bem clara e bem física. Mas, com certeza, isso já vinha há muito tempo. E isso daí vem de encontro a esse desejo do agremiado que está ali participando. Ele quer se qualificar, porque ele sabe que se ele se qualificar, ele vai melhorar a sociedade, automaticamente, todo o contexto daí vai funcionar, né? Melhora uma coisa e melhora a outra e tal. E aí a gente pode, então, já que o Clemente, você falou, a gente pode falar do nosso portal um pouquinho de educação. Né? Com certeza. Porque todo esse material que o Clemente faz no Xerox, a parte das colunas que você escreve da parte de história, tudo isso a gente coloca dentro do portal da Educação Continuada, que está dentro da Uninter, né? A Uninter cedeu, o professor Wilson Pickler cedeu para nós a plataforma, forma gratuita. Então o obreiro entra por um acesso do GOB, e tem acesso a todo esse material para se aperfeiçoar. Não, a gente é muito grato ao Pickler por tudo que ele fez. Eu vou te dizer que ele sustentou... Construção, né? Construção. Ele sustentou a maçonaria do GOB, pelo menos, com essas plataformas, porque a gente continua se educando. Exato. Ele tem um nome na história aí, ele não pode passar desapercebido, isso foi muito bacana. E dentro da construção do portal, né, o Álvaro é o nosso grande craque, o manager lá que acaba inserindo os trabalhos, né? Eu só vou compilando. Daí falei, agora é com você, Alva. Faz a inserção tanto dos vídeos quanto a inserção do material, né, escrito, né, ou digitado, né? Nem vou falar nem escrito. E uma coisa que eu vejo que é muito importante, você vê, ó, é muita gente trabalhando. É o Clemente, é o Hamilton, eu, mas todo um pessoal por trás trabalhando de forma gratuita para o GOB todo mundo voluntário, disponibilizando esse material para que todos tenham acesso ao aprendizado. E eu digo isso por quê? Porque eu visitei algumas outras potências aí fora e o pessoal queria fazer esse tipo de serviço e cobrando do obreiro, né? Cobrando do maçom, assim, então o aprendiz vai ter que entrar lá, vai ter que fazer um cursinho, pagar, fazer uma prova para depois virar companheiro. Né? Então veja, né? A gente tem que cuidar com esse tipo de malandragem, né? Tem alguns cursos... Trabalha para os outros. Tem alguns cursos que a gente poderia realmente fazer cursos com uma certa cobrança, mas cursos específicos, já direcionados. Vamos fazer um treinamento de aprofundamento de tal informação. Por exemplo, a Milton poderia fazer. Vou fazer História do Paraná. Quem quer fazer tipo uma especialização? Eu não acho ruim. A gente desenvolver um trabalho desse, o cara se capacitar. Eu não acho ruim. Mas assim, teve muita malandragem, né, nessa questão de... Mas é que talvez cursos específicos. Sim. Você vai lá dar um curso de dentista. Claro que você vai cobrar por esse curso. Claro. Agora eu vou falar de maçonaria, você vai falar, o Thiago vai falar e não podemos cobrar. Né? Esse é o nosso dia a dia. A gente quer que todo mundo... Né? Isso, Exato. E você estava falando de atingir a sociedade, né? A gente tem um número que a gente andou estudando com relação ao número de maçons e da família maçônica no Brasil. E o número não é pequeno, né? A gente tem 15 mil maçons regulares, vamos dizer as 3 potências aqui do Paraná regulares, que comporta mais ou menos no GOB de 80 a 90 mil, e juntando as 3 potências, mais ou menos 300 mil maçons. Se você multiplicar por 3, que é mais ou menos a formação de uma família... Família maçônica. A família maçônica é muito mais, né? Porque, por exemplo, o cara é avô, mas tem um neto de molê, é um pouco maior. A gente está falando quase de 1 milhão de pessoas. Se a gente qualificar 1 milhão de pessoas com estudo, com princípios, com ética e tudo mais, e levar isso para a sociedade, a gente atinge nosso objetivo, que é a qualificação pessoal, qualificação da sociedade, que o estudo leva a isso, né? A gente tem a informação leva um conhecimento, mas nem todo conhecimento leva a sabedoria.
Você pode ter um monte de conhecimentos, mas se você não souber aplicar, você não é um cara sábio. Então, eu sempre gosto de falar essas coisas, né? A gente tem que ter informação, a gente tem que ter o conhecimento, mas tem que saber aplicar. Está falando de 0,5% da população quase, né? A estatística é um é número ruim, respeitável, 1 milhão né? para 200, né? Tipo, é um número, né? Então, pena que a gente não tem uma força, né? Assim, que a gente consiga fazer ações maiores, né? Mais potentes dentro da sociedade, mas a gente está trabalhando, né? Vai lapidando devagarinho e vamos trabalhando. A gente falou de família maçônica em torno de 1 milhão. Nós estivemos conversando com o Fabrício, que é da Ordem de Molay. Ele citou um número para nós, não foi? Ele tinha um número, né? 300 mil, 400 mil Demolays. 300 ou 400 mil Demolays. Que não necessariamente aquele Demolay está associado a uma família de maçom. Né? Sim, então, sim. Então essa família pode se expandir muito mais. A capilaridade é grande, né? Não, assim... tem muita mística em cima da maçonaria, já deve ter discutido isso, mas eu, em certas épocas, eu fui cobrado como maçom, cara, você é maçom, você não está fazendo nada para melhorar a nossa sociedade, e uma cobrança de posicionamento da maçonaria, porque a maçonaria no passado tinha um envolvimento político bastante intenso, era onde eles se reuniam para decidir coisas daquela comarca ou da própria cidade, era o único ponto que eles podiam, e era em pubs às vezes, bom... Então, lá se decidiam as coisas. Isso mudou um pouco, né? A gente não consegue ter um potencial de modificação política. Mas eu fui cobrado. Pô, você é maçom, cara. A maçonaria não está fazendo nada para fazer essa modificação desse quadro da nossa sociedade, da nossa política. Aí eu era cobrado. E eu acho legal isso, porque eles imputam uma responsabilidade em cima de nós maçons e a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações. Tem que ser... E a educação está isso, para nortear. O que é o correto, o que não é o correto, o que é o ideal. Estamos aí para trabalhar. Você sabe que um dos nossos métiers aqui é desmistificar a maçonaria. Estamos falando mesmo. A gente falou sobre... Todo maçom é rico, né? Todo maçom é rico. Estou esperando chegar a minha fortuna. Será que que tipo de riqueza? Será que o Papai do Céu vai chegar lá e falar... Esses dias um cara falou que não é questão de rico, mas que comia bem, né, Tiago? E nós dois comíamos bem. Eu vou te dizer... Estão bem fortinhos. Vou contar uma historinha. Eu ia ter uma sessão de instalação e eu precisava de um companheiro para ele estar participando, porque a gente estava sem companheiros e tem um momento que o companheiro faz a sua entrada, a sua participação dentro da sessão. E eu estava sem companheiro. Eu liguei para um amigo meu, o Fábio. Falei, Fábio, cara, eu preciso de um companheiro. Vi que na tua instalação tinha um companheiro lá. Cara, ele adora um jantar, cara. Liga para ele e fala que tem jeito que ele vai. Beleza. Cara, liguei, ele foi. Chegou lá, ele pegou, tava jantando. Cara, o cara é forte, o cara é fortinho, assim. Dá uns 2 o Thiago, imagina. Grande, bem grande, ele é uma figura. É uma Ele figura. chegou assim, cara, como que eu não ouvi na instalação com um prato cheio? Assim? O cara gosta, porque a gente tem isso, né? Era Demolay, se eu não me engano. Era Demolay. Tem cara Demolay. É isso aí, é uma figura, cara. Eu adoro um jantarzinho. É que essa confraternização faz parte, né? A gente tem a reunião, que é um negócio mais sério, e depois, na confraternização, a gente discute outros assuntos que não cabem dentro da reunião, mas também podem resolver. Nos qualifica, nos aproxima, né? Esses dias eu estava, segunda-feira, desculpe, eu estava na reunião e tem um maninho lá da loja, o Glaucio, e ele não tinha ficado muito na loja 2, que a gente chama, nessa reunião nos jantares. E ele veio até mim, ficou tal, daí eu apertei cara, que bom que você está participando aqui com a gente. Porque é um outro papo, mais um ponto de vista, mais uma qualificação, e a gente vai qualificando nossas amizades ali, vai deixando mais próximas, né? Então é muito bom ter esse segundo momento, né? Além da loja, que segue toda uma ritualística, a gente tem que ter uma formalidade, né? Por respeito, por hierarquia e tudo mais. Mas a loja 2 é a hora de você soltar, bater um papo, contar história, falar do Atlético, essas coisas. Isso é legal. Faz parte. Aí ficou polêmico. Aí tem que desmistificar esse time, então. Depois. Pode ser. Mas o estudo é o principal. O Zerax é um sucesso, só tem elogios. O GOB é uma joia do GOB. Eu não posso falar das outras potências, mas a gente já tentou fazer projetos juntos, assim... há uns 10 anos atrás, né? A gente tentou fazer, mas não emplacou, né? A gente fez os convites com as outras potências para ver se a gente conseguia fazer um projeto maior. Mas a nossa capacidade do auditório, pelo menos aqui no GOB, ela tem 150, 180. Já tivemos ERAC com 220 pessoas, né?
Imagine fazer um almoço para todo mundo e todo mundo sentar junto. Foi uma confusão, cadeira extra e tal. Foi muito bom, né? Até o irmão Ariel que fez esse evento, até hoje ele tá com estrelinha lá, tá com uma moral. Eu falei, vou fazer o maior. E ele fez o maior. Para você ver, né? A evolução da maçonaria vem através da educação também, né? Sem dúvida. Porque proporcionalmente, hoje os irmãos, o grau de escolaridade dos irmãos é bem elevado. Quem tem o curso superior hoje é muito maior como tinha antigamente, né? Para você ver como a evolução, até questão de ritualística, dos congressos Iraques, toda a parte da evolução, né? Do campo do estudo dos irmãos. Não, e a gente tem que dar essas oportunidades. O ruim seria uma gestão, né, de diretorias, né, falando das grandes secretarias, que não proporcionassem isso, né? Em tempos passados era mais comedido, né? Agora, cara, tem que ter. A cobrança vem de baixo, de base, a gente se cobra, né? Pô, tinha antes, tem que... Cada vez a gente quer inventar uma coisa. Tem que melhorar sempre, né? Não retroceder, né? Esses dias eu estava até sentado, a gente estava conversando, o que a gente vai fazer nessa gestão? Como é que a gente vai melhorar? Mas existe um problema, que a gente tem um número anual de sessões, né? E a gente não consegue enfiar tanta coisa, mais curso. A gente talvez qualificar mais os cursos, os ERACs, tentar ver alguma dinâmica que melhore esses eventos, mas a gente dá tanta educação, fora portal e tudo mais, que se a gente colocar mais coisa, vai sobrecarregar o pessoal, né? Daí vai criar talvez até um desinteresse. Nós tivemos uma época aí que a gente teve muita palestra e a gente viu exatamente isso, né? O pessoal começa a assistir, daí toda semana uma palestra. Peraí, eu já tenho minha reunião na loja aquela semana. Eu já faço 1 grau filosófico ou 2, mais 2 reuniões na semana. De repente, uma palestra todo dia, o pessoal começa a incentivar, depois a gente vai cair. Então, a gente tem que cuidar, né? Vamos fazer palestras mais espaçadas, palestras com qualidade, como você está organizando recentemente, né? Com o Pedro Ju, que fez 2 excelentes palestras para nós. Né? Pedro Ju, que estiver nos ouvindo aí, muito obrigado. Isso aí. Mas é uma pessoa de peso, né? Que traz informações boas para nós. O Tiago falou um negócio importante que, no meu ponto de vista, eu sou um estudioso de história da maçonaria. E a maçonaria, no início dela, ela era uma entidade intelectual e financeira. Então, para você entrar na maçonaria, lá em 1820, primeiro em 1717, 1721, você tinha que ser um membro da realeza. Não era qualquer pessoa que entrava na maçonaria. De alto nível. Isso, e isso no século XIX, no Brasil, quando a maçonaria veio para o Brasil, ela ficou bem acentuado. Você só podia entrar na maçonaria se você fosse um cara intelectualizado. Primeiramente, tá? E fosse um cara de posses. O que acontece hoje, o que ele falou é um negócio bem interessante. Mudou, parece que o perfil do maçom, a gente sente uma diferença no perfil do maçom, eu não sei se a gente tem estatística disso, mas o maçom parece que ele é mais qualificado hoje, por causa desse tipo de trabalho que vem acontecendo há um tempo. Então, hoje, no meu ponto de vista, existe um reencontro da maçonaria antiga, como era ela, na questão de qualificação de pessoas. E como ela está se tornando hoje, porque hoje os irmãos que entram nas lojas são todos formados, tem faculdade, pós-graduação e tal. Então o cara já vem qualificado, né, de uma maneira. Ela, apesar de ter se tornado uma entidade de classe média financeiramente, mas intelectualmente ela melhorou de um tempo para cá. Eu não sei qual é a estatística e tal, talvez a gente teve uma diminuição na nossa média etária, também teve uma diminuição sensível aí nos últimos 6 anos, talvez isso faça parte de todo esse universo, mas isso é resultado do trabalho da educação na maçonaria, isso é resultado de trabalho da educação. E a nossa educação na área social, né, tirando a maçonaria... Exatamente. Ela tem oportunizado mais a questão de estudo, faculdades, muitas faculdades abrindo e tal. O que está acontecendo talvez, mas isso é mais a parte de educação social, é a dificuldade que está no novo ele estudar com qualidade. Os colégios estão tendo dificuldade. Mas isso é tema para outra conversa no futuro, né? Tá bom, né? Já exploramos demais o Clemente. Então, só para falar, né? O Clemente, o Hamilton e eu fazemos parte da Grande Secretaria de Educação e Cultura do GOB Paraná. Só faltou o Isaac, né, que está entrando para o nosso grupo aqui. Isso aí. Aí o grupo estava completo aqui hoje. A gente legal. quer ver se traz o nosso chefe. O Paulo, que foi o grande responsável. Sereníssimo grão-mestre. O Paulo foi o grande responsável pela... Nosso eminente grão-mestre, não sereníssimo, no GOB. Eminente grão-mestre, que foi o responsável por todo esse projeto ele foi o educação continuada nos últimos 4 anos. Né? É isso aí. Foi então, e pelo excelente trabalho que ele fez, inclusive agora é nosso grão-mestre. Né? É isso aí. Então,
Paulo também estiver nos ouvindo aí, um abraço. Fique com Deus aí. Ó, tá pedindo aumento de salário já. E para ele vir participar conosco aqui numa próxima reunião. Vamos lá. Mas tá bom, Clemente. Muito obrigado aí Valeu. pelos esclarecimentos. Imagina. Tanto para a sociedade maçônica quanto para a sociedade em geral, né? Para mostrar o que é a educação e cultura do GOB está fazendo Foi um para prazer. os O nossos prazer irmãos. foi meu. Muito obrigado. Espero estar com vocês mais vezes. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Obrigado pela audiência, obrigado, pessoal. Até a próxima.